Vou falar sobre a arquitetura Lambda, que é uma nova forma de arquitetura para modelagem de business warehouse, tá? Ah, Lá para o final dos anos 80, tanto o Kimball quanto o Immel fizeram as suas versões de modelagem de data warehousing. Porém, hoje, com o advento do Big Data e principalmente, né, dos dados em stream e também dados em batch, aquela configuração que nós tínhamos de arquitetura para EDWs não é mais aceitável. Então, nós precisamos hoje de uma nova forma de arquitetura. E é esse assunto que eu vou abordar aqui hoje. Tá? Eu sou Paulo Brito Ruiz, eu trabalho hoje na FH Consultoria, eu sou Cloud Platform e Business Intelligence Specialist. Tá? Eu sou certificado como Database Modeler no banco de dados HANA, da SAP. Eu trabalho faz 12 anos na área de tecnologia. Tá aí o link o alias no LinkedIn e o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Tá? Bom, então, arquitetura Lambda, o que é isso? Tá? Ela é uma arquitetura para desenvolvimento de sistemas de gestão de dados, principalmente para Big Data. E o principal conceito da arquitetura Lambda é conseguir armazenar, processar e compartilhar dados não estruturados e estruturados, e dados em lote, ou seja, dados que venham de sistemas transacionais ou sistemas de business intelligence, tá? Então estamos falando aí de dados estruturados em tabelas, com dados vindos via stream, ou seja, dados que o tempo todo estão vindo para o nosso ambiente. Por exemplo, dados de sensores, dados de redes sociais, integrações em nuvem, dado que venha, por exemplo, de um sensor de um veículo, do sensor de uma ferramenta, tá? Então, a arquitetura Lambda, vocês veem que ela tem esse símbolo, né? Esse símbolo é a letra grega lambda. Então, ela tem um ponto para cima e dois flechas para baixo. Então, os dados de streaming, os dados de batch e a visualização dos dados. Tá? Ela é composta de alguns layers, tá? Então, o primeiro layer é o Data Ingestion Layer. Ela é a camada, esse Data Ingestion é a camada de ingestão de dados transacionais. Tem algumas características que essa camada deve ter, tá? Ela deve ser escalar em demanda. Então, se você tiver que consumir muitos dados, essa camada ela tem que ter a capacidade de se expandir para conseguir trazer esses dados. Ela deve ser altamente tolerante a falhas, né? Então, você tem que consumir, se der algum erro, você tem que reconsumir esse recurso. Multithread e multi-evento. E ela deve ser capaz de transformar rapidamente a estrutura de dados adquiridos para o formato de dados que devem ser colocados dentro do nosso data lake, tá? Do nosso business warehouse com a arquitetura Lambda. Então, aqui está o esquema, tá? Imagina que você tem aqui um servidor ou um cluster, você quer consumir dados transacionais aqui de alguns bancos de dados. Aqui no caso, por exemplo, eu coloquei MySQL, Oracle, SQL Server, mas eu poderia ter aqui um Sybase, um SAP HANA, eu poderia ter um Teradata, tá? E de que forma normalmente que isso é feito? Nós temos o USE. O USE, dentro dos ambientes Hadoop, principalmente, ele é um orquestrador, ele serve para, de tempos em tempos, ou baseado em um evento, chamar um determinado processo. Então, o USE, aqui no caso, ele vai disparar um processo dentro do Scoop. O Scoop, ele é uma ferramenta de ETL poderosíssima. Ela é uma das melhores ferramentas de ETL que eu já vi. ETL, para quem não sabe, é Extraction, Transformation and Loading, ou seja, extração de dados, transformação dos dados
e carga dos dados dentro de um outro banco de dados. Então, eu estou extraindo aqui os dados de um Oracle, por exemplo, e estou trazendo ele para dentro do meu Hadoop, tá? Dentro do meu do HDFS, que é o Hadoop Distributed File System. Então, é o sistema de arquivos que roda o Hadoop. Então, use de tempos em tempos, ele vai disparar para o Scoop buscar os dados dentro de um Oracle, de um SQL Server, e vai trazer esses dados para dentro do meu Hadoop, tá? Ele vai trazer dentro do staging layer, tá? Da camada de staging. Por que eu tenho que ter uma camada de staging? Para quê? Eu trago os dados da maneira como eles estão e gravo eles da maneira como eles estão. E depois eu faço transformações para o meu formato, tá? Isso vai ser mostrado na próxima camada. Tá? Então, aqui, mostrando para vocês a camada de ingestão de dados, Data Ingestion. Ela, através do Scoop, ela busca esses dados num banco de dados qualquer e grava dentro do meu HDFS num staging layer. Próxima camada é a camada de batch. Batch, né, tradução livre, é lote. Então, é a camada de ingestão de lotes de dados, tá? Então, a principal característica dela é a conversão de dados brutos para dados modelados, ou seja, os dados que estão brutos dentro do meu staging layer, eu vou gravar em outro lugar transformado para a maneira que eu quero. Então, eu estou falando aqui de limpeza e processamento de dados. Imagina, por exemplo, que você consome um banco de dados lá na camada anterior, na Data Ingestion, e o formato da data, por exemplo, no sistema SAP, né? O formato da data vem DD, MM, YYY, ou seja, dia, mês, ano, sem barras. E eu gravo esses dados, eu não quero esse formato. Eu quero no formato ano, mês, dia. Então, eu vou fazer essa transformação, essa limpeza nessa minha batch layer. Tá? Então, como seria, então, como era anteriormente, né? Eu disparo o Scoop pega esses dados e grava dentro do meu ingestion layer. O meu processamento, que é através do Spark, o Spark é um framework, tá? de processamento de queries MapReduce, tá? E ele consegue fazer transformações de dados. Ele pode ser usado em 4 linguagens de programação, aliás, atualmente. Você pode programar Spark com Java, com Scala, que é um Java simplificado muito poderoso. Estou usando atualmente Scala. Você pode usar o Python, ou você pode usar a linguagem R, tá? Que é uma linguagem matemática. Então, o Spark, né, um programa escrito em Spark, ele vai acessar os dados dentro do meu HDFS, né, e ele vai gravar dentro do Hive, tá, que é um banco de dados também que roda sobre o HDFS do Hadoop. Então, eu vou pegar os dados que estão brutos no meu staging layer e, através do Spark, eu vou gravar esses dados dentro do meu Hive. Tá? O Scoop, novamente, ele pode atuar para disparar esse processo no Spark. Ok? Então, aqui, a primeira perninha do nosso Data Lake com arquitetura Lambda está pronta, que é a ingestão de dados estruturados, dados transacionais. Eu gravo eles no meu staging layer e, através de um programa com o Spark, eu pego esses dados do staging layer e gravo eles no meu Hive. Terceira camada é a camada de speed layer, a camada da velocidade. É a que grava dados não estruturados, dados que vêm de stream, dados de sensores, dados de redes sociais, tá? Dados que vêm a partir de OData, através de um REST, dados que são transmitidos via JSON normalmente. Então, a principal característica dessa camada, ela deve ter operação extremamente rápida para ingerir esses dados. Porque o principal objetivo de uma arquitetura Lambda é você conseguir transformar e visualizar os dados em tempo praticamente real. Então, a escalabilidade dentro do speed layer tem que ser muito alta, porque senão você vai conseguir gravar os dados em tempo real, mas você não vai conseguir processar eles em tempo real.
E aí, às vezes, uma diferença de segundos, você pode ter problemas na visualização de dados. Por exemplo, Speed Layer, nós usamos atualmente para fazer monitoramento de caldeiras, monitoramento de armazenamento de gases, de compressores, bombas industriais. Então, essas informações têm que ser em tempo real, para você conseguir tomar uma decisão de, por exemplo, um sensor está transmitindo a temperatura e a pressão de uma caldeira e você vê que tem alguma anomalia dentro daquele componente industrial e uma caldeira ela pode explodir. Então, o speed layer tem que ser muito bem feito, muito bem estruturado para conseguir processar esses dados em tempo real, para a tomada de decisões também ser em tempo real. Você ter um machine learning que vai processar esses dados e conseguir detectar uma anomalia, ou, por exemplo, um outro exemplo, no processo de uma compra online. O speed layer tem que ser rápido o suficiente para conseguir detectar que tem uma fraude financeira acontecendo. Tá? Então, o nosso speed layer, olha só, eu tenho um sensor transmitindo dados, o Flume, pessoal, é um framework para que ele consegue garantir a integridade de dados que venham de sensores. Tá? O Flume, eu não vou entrar em maiores detalhes, mas ele tem a capacidade de armazenar temporariamente os dados que vêm de sensores, garantindo que, mesmo se houver uma falha no processo, ele vai conseguir ser redundante para que o dado não seja perdido. Tá? Então, o dado ele é consumido via Flume e, normalmente, o Spark, né, uma biblioteca dele, que é o Spark Streaming, ele vai capturar esses dados que estão vindo do Flume e vai gravar dentro do HBase, tá? Que também roda dentro do HDFS, dentro do Hadoop. Então, o Spark Streaming consegue pegar esses dados sensores e gravar no HBase. Okay? Dessa vez, a gente não precisa de nenhuma atuação do USE, tá? Como os dados vêm em tempo real, a gente está o tempo todo gravando esses dados dentro do HBase. Data Storage Layer, tá? É basicamente a junção da camada de armazenamento, tá? A principal característica de uma Data Storage Layer é que ela tem que ter reatividade de gravar, armazenar esses dados desses fluxos de eventos, tá? E também dos dados que venham de transações. Ela tem que ser extremamente também flexível e escalável, tá? E tem que ter a garantia de conseguir lidar com alto volume de dados. Principalmente se a gente estiver falando de uma parte de Big Data, ela tem que lidar com petabytes, né? Por isso que é tão importante o uso do Hadoop, tá? Para essa data storage, pela característica do Hadoop, dele rodar em cluster, né? Ser espalhado em várias máquinas, com redundância de partes de dados em vários computadores, vários servidores, em vários racks, que podem estar em vários data centers. E além disso, como nós sabemos já, né, o Hadoop ele tem uma alta tolerância a falhas. Então, se tiver uma falha num node, né, num dos servidores, nós temos o mesmo dado gravado em vários outros nodes. Então, o próprio Hadoop, ali por baixo das cortinas, ele consegue rearranjar esses dados para que a gente volte a ter esse controle de falhas, esse controle de recuperação. Tá? Então, olha aqui, como nós podemos ver, né? Então, aqui nós temos a nossa Data Ingestion Layer com o nosso Batch Layer, o nosso Speed Layer, tá? Igualzinho que a junção das outros layers que eu mostrei para vocês. E o que nós temos aqui a mais, ó, vocês podem ver aqui do nosso Data Storage Layer, uma flecha saindo e entrando no Processing Layer, que tem o Spark, e voltando para o Data Storage Layer. O que isso quer dizer? O Apache Spark ele é um framework muito poderoso para Machine Learning. Então, os dados estão saindo do Data Storage, eles estão sendo processados via Machine Learning
usando Java, usando Scala, usando Python, usando R. Então, nós estamos rodando aqui algoritmos de machine learning, como, por exemplo, caminhos, decision trees, e nós estamos gravando de volta esses dados no nosso data storage. Então, a partir dos dados estruturados e não estruturados em tempo real ou em batch, nós estamos processando via machine learning e estamos gravando insights desses dados de volta ao nosso data storage. Ok? Aqui, nós estamos falando sobre o nosso serving layer, tá? Está escrito aqui data storage, mas está errado. Na verdade, é serving layer, que é a parte de visualização desses dados. Vocês podem perceber que parte dos nossos dados estão gravados no Hive. Aqui, ó, voltei. Parte está gravado no Hive e parte está gravado no HBase, porque o Hive está armazenando os dados transacionais e o HBase está gravando os dados de streaming. O Hive está gravando dados transacionais, estruturados, e o Apache HBase está gravando dados de streaming não estruturados. Nós precisamos juntar esses dados para fazer sentido para mostrar esses dados. E principalmente se forem milhares de dados, se tiverem petabytes de dados, gigabytes de dados, a gente não consegue fazer uma query normal usando SQL. Então, nós precisamos criar visualizações, views. Para quem trabalha com HANA, por exemplo, basicamente a criação de uma calculation view. Então, nós temos uma camada, que é a serving layer, que nós conseguimos fazer visualizações a partir dessas fontes de dados. Tá? Aqui no caso, eu vou mostrar para vocês. Então, seria o uso do Elasticsearch. O Elasticsearch, ele é um framework também de visualização de dados, que nós conseguimos juntar os dados, por exemplo, de Parquet, de Orc Files e gerar visualizações. Tá? E, por fim, aqui a gente tem uma camada de BI para visualização desses dados, usando, por exemplo, o Tableau. Mas não precisaria ser somente o Tableau. A gente poderia estar usando o SAP BO, a gente poderia estar usando o Analytics for Office, o SAP Lumira. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês como ficou a nossa arquitetura Lambda num data layer, o ambiente completo. Tá? E aqui a modelagem completa de todas as camadas, com todas as tecnologias que a gente usaria. Esse aqui, pessoal, é um case, tá? Completo, com data storage, com Big Data, usando dados estruturados, não estruturados, dados transacionais, dados de streaming, usando machine learning, usando visualizações com Elasticsearch, com visualização no Tableau, com orquestração via USE. É um case completo para visualização de dados em Big Data. Esse é o case que eu vim mostrar para vocês hoje. E é isso. Muito obrigado.